Você conhece a vida do jovem David Brainerd? Você já leu o Diário de David Brainerd? Esse livro é responsável por inspirar o movimento moderno de missões. David Brainerd foi um jovem que nasceu em 1718 e morreu em 1747. Ele exerceu um ministério curto de pregação entre os índios da tribo Delaware em New Jersey. Sua breve vida, foi marcada por dificuldades, lutas e sacrifícios. Mas Brainerd era movido por uma paixão intensa por essas nações indígenas. Brainerd queria que aqueles povos, aquelas nações indígenas conhecessem o Salvador, conhecessem o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Brainerd não foi movido por ganância. David Brainerd não foi movido por querer ser conhecido, para ser conhecido, muito pelo contrário. Ele nem queria que este livro fosse publicado. Brainerd foi movido unicamente por Deus, para que nações indígenas, muitas delas índios canibais, que comiam carne humana, reconhecessem Cristo como seu único Salvador. David Brainerd não é só responsável por inspirar as missões modernas protestantes. Homens como Jim Elliot diz que ao ler o Diário de David Brainerd, ele compreende melhor o valor de uma biografia cristã e goza de muita doçura. O Richard Denner, do diretor fundador do Ministério Fiel, ele ficou 52 anos no campo missionário e diz que um dos principais livros que o influenciou durante o seu período no campo missionário foi o Diário de David Brainerd. Jonathan Edwards diz que ele nunca conheceu um jovem com afeições tão amáveis, com afeições tão voltadas para a glória do Evangelho e para a salvação dos perdidos, quanto David Brainerd. David Brainerd não queria ser reconhecido. David Brainerd não queria os holofotes. David Brainerd não queria dar autógrafos para as pessoas. David Brainerd ele só tinha um objetivo: que pessoas fossem salvas pela pregação do Evangelho. E é muito interessante, eu quero ler aqui um trecho do diário, a qual é muito lindo esse trecho. David Brainerd diz assim: envia-me a mim, Senhor, até os confins da terra. Envia-me mesmo para a morte, se for para o teu serviço e para o avanço do teu reino. Adeus, amigos e confortos terrestres, mesmo os mais desejáveis de todos. Se o Senhor quiser, gastarei a minha vida em prol do serviço do teu reino. Esse era o objetivo desse jovem chamado David Brainerd. Um jovem que, mesmo não querendo ser reconhecido, inspirou o movimento moderno de missões. Missionários que vieram após David Brainerd foram inspirados, foram tocados para levar adiante a chama do Evangelho, a mesma chama que ardeu em David Brainerd. O que eu quero dizer aqui para os irmãos e para as irmãs? Muitos de vocês não vão para o campo missionário, não vão para fora fazer viagens missionárias ou ficar em um campo missionário propriamente dito. Mas a sua família, os seus amigos, a sua igreja, a sua escola, a sua universidade, o seu trabalho, o seu campo missionário também. Jovem, você tem que ser como Paulo, como João Batista, como David Brainerd. Não tem que buscar ser como Neymar, não tem que buscar ser como cantores famosos. Busque ser como esses pequenos homens, pequenas mulheres que serviram nosso grande Deus. Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Homens e mulheres que viveram pelo Evangelho de Cristo Jesus. Miseráveis pecadores, como eu e como você. Mas que antes de tudo amaram Cristo Jesus e muitos deles deram sua vida para a glória do Evangelho e para o avanço do reino de Deus. Que eu e você, meus irmãos, minhas irmãs, possamos viver para a glória de Deus. Possamos ler, aprender com a vida desses homens e entender que temos que levar adiante o Evangelho de Cristo Jesus às nações.
Temos que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Que Deus abençoe os irmãos da Igreja Presbiteriana na Posse.